Olá, eu sou a professora Ellen. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre a arte paleocristã. Você já ouviu falar em catacumbas? O que eram as catacumbas e para que serviam? A arte paleocristã, ou seja, a arte cristã primitiva, não é exatamente um estilo, mas é toda a forma artística produzida pelos primeiros cristãos ainda durante o Império Romano. Subsequentemente, a arte medieval terá como base os valores da religião cristã. Deus passa a ser o centro do universo e a medida de todas as coisas. A Igreja, como representante de Deus na Terra, tinha poderes ilimitados. Tudo se centralizava na Igreja Católica. A arte paleocristã é dividida em duas fases. A primeira fase é a fase catacumbária, quando os cristãos eram perseguidos. E a segunda fase é a fase basilical, quando o cristianismo foi oficializado como principal religião do império. Fase catacumbária. O Império Romano era um império politeísta e tolerava as diferenças culturais e religiosas de toda a região. Enquanto os povos pagavam seus impostos e não se rebelassem, não haveria nenhum problema para as autoridades romanas. Mas havia um povo monoteísta na região da Palestina que adorava apenas um Deus e não reconhecia as divindades pagãs. E isso começou a gerar conflitos permanentes entre eles. E o surgimento de um reino novo parecia uma ameaça aos romanos. Em outras situações, os engenheiros romanos que construíam estradas muitas vezes eram barrados por esse povo porque diziam que um profeta teve alguma iluminação naquele lugar e que, portanto, era um lugar sagrado. Por isso era difícil administrar o povo da Palestina. O cristianismo surgiu durante o império de Caio Otávio e Augusto. Ele cresceu muito, chegou em Roma e, devido ao conjunto de insatisfações, em certo momento passou a ser perseguido pelo Império Romano. Cristo foi crucificado durante o Império de Tibério. Em 64 d.C., sob o domínio do imperador Nero, ocorreu um incêndio em Roma e Nero culpou os cristãos, iniciando a sua primeira grande perseguição. Em 70 d.C., Tito destruiu o Templo de Jerusalém, sobrando apenas o Muro das Lamentações. Nesse período, muitos cristãos foram levados para Roma para construir o Coliseu. A primeira fase representa os cristãos perseguidos que celebravam seus cultos escondidos nas catacumbas. Em grego, catacumba significa dormitório. Eram enormes corredores subterrâneos que chegavam a 900 quilômetros e que serviam como cemitérios e que eram localizados fora da cidade. Os romanos costumavam queimar os corpos. Porém, os cristãos acreditavam que os corpos deveriam voltar à terra, então guardavam-nos nas catacumbas. Enterravam seus mártires ou outros cristãos para que não fossem usados como exemplos pelos romanos, como sendo crucificados, queimados vivos ou jogados aos leões famintos. Nos espaços maiores eram feitos os cultos cristãos, e foi onde apareceram as primeiras pinturas. Os cristãos também se reuniam em casas de fiéis. Os primeiros cristãos viviam em uma sociedade de valores estéticos greco-romanos, porém não estavam preocupados com a beleza grega nem com o realismo romano, mas retratavam o interior do homem, ou seja, as feições de sua alma. Representavam cenas de histórias bíblicas com fins de ensinamentos, pois a grande maioria da população não sabia ler. A arte era simples,
figurativa e simbólica, feita por pessoas comuns. Preocupavam-se em retratar o interior das pessoas. Alguns símbolos ou criptocomposições, que possuem significados escondidos, são os ramos de cereais ou espigas de trigo, que representam o pão que remete ao corpo de Cristo. Os cachos de uvas representam o sangue de Cristo. O pão e o peixe representam pescadores de homens. O símbolo do peixe, pelo acróstico da palavra peixe em grego ichthus, forma a frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Também eram representadas as histórias bíblicas, como a do bom pastor e os amigos de Daniel na fornalha. O orante mostra os gestos da pessoa que ora a Deus. E a serpente representa o pecado. Em 313 d.C., quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo, pelo Edito de Milão, dá aos cristãos os direitos de manifestação pública de suas crenças e assim deixa de perseguir os cristãos. Mais tarde, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial e todas as outras religiões passaram a ser perseguidas. E assim inicia-se a segunda fase, a fase basilical. Com Constantino, os cristãos procuraram um lugar mais apropriado para seus cultos e transformaram as basílicas nas suas igrejas. As basílicas, que vem da palavra basileu, que significa juiz, eram construções destinadas para funções jurídicas. Eram prédios públicos usados como fórum, para audiências, pontos de encontro e como centro comercial. A arte, então, passou a ser feita nessas basílicas, que eram lugares públicos. As basílicas geralmente eram simples por fora e ricas por dentro. A arte passou a ser muito mais apurada, sempre exaltando o mundo espiritual. Usava-se o mosaico, que é uma técnica mais elaborada, empregada na maioria das igrejas cristãs, e se destacará na arte bizantina. Esses conceitos artísticos clássicos foram preservados e mantidos pela Igreja até hoje. Com uma planta retangular, entrava-se pelo portal principal, passando pelo corredor esquerdo e saía-se pelo corredor direito para que as imagens das paredes contassem as histórias numa sequência que fizesse sentido. A Basílica de Constantino foi construída no lugar onde foi crucificado São Pedro. Mais tarde foi construída a Basílica de São Pedro em seu lugar. Recapitulando, a arte paleocristã é a primeira arte feita pelos cristãos no início do primeiro século. Seus dois períodos estão divididos em antes e depois do reconhecimento da religião cristã, a fase catacumbária e a fase basilical. Surgiram alguns atritos entre o Império Romano, que era politeísta, e um povo monoteísta, e logo os cristãos passaram a ser perseguidos. Os primeiros cristãos passaram a fazer produções artísticas em lugares escondidos. O principal deles eram as catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos. As pinturas murais eram apenas simbólicas e contavam as histórias bíblicas através de pinturas simples, feitas por pessoas comuns. Surgiram vários ícones e símbolos com significados importantes pelos quais os cristãos se comunicavam. A segunda fase é marcada pela permissão de manifestações cristãs e pela oficialização dessa religião no Império Romano. Os cultos e as artes passam a ser feitos em lugares públicos. Usaram as basílicas para realizar as suas reuniões e as representações passam a ser iconográficas e simbólicas,
usando a pintura e o mosaico. Bom, espero que tenham entendido até aqui. Até uma próxima!